É isso aí, o truque da Arábia Saudita de dar desconto no seu petróleo funcionou. A Índia finalmente desistiu do petróleo russo e está em negociações ativas para comprar o ouro negro dos países do Oriente Médio. As refinarias indianas estão rejeitando em massa o petróleo russo para as entregas de dezembro. 5 das maiores refinarias indianas, que este ano foram responsáveis por 2/3 das importações de petróleo russo, não fizeram nenhum pedido de matéria-prima russa para o próximo mês. E, ao mesmo tempo, essas mesmas empresas estão fechando novos acordos com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Os volumes dos acordos mostram que a Índia está trocando totalmente o petróleo russo pelo do Oriente Médio. A Arábia Saudita deu bons descontos à Índia, mas isso não é tudo. Após o Ocidente recusar o petróleo russo, China e Índia viraram principais compradores do cru, enquanto o Brasil passou a ser um dos maiores consumidores de derivados, especialmente diesel. Mas agora o Brasil também anunciou uma redução drástica na compra de diesel russo. Enquanto isso, na própria Rússia foi anunciado que o país acumulou milhões de barris de petróleo não vendido devido às sanções dos Estados Unidos. Ninguém sabe o que fazer com eles agora. Sou Alexei Pichi. Vamos discutir isso juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste vídeo e, por favor, escreva um comentário bem detalhado aqui embaixo. Além disso, siga meu canal no Telegram, Pichi News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real, assim que elas chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio pelos links e dados fornecidos. Na descrição do vídeo está apoiar o canal Alexei Pichi. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio seu. A Bloomberg divulgou hoje que refinarias indianas estão rejeitando em massa o petróleo russo para entregas de dezembro por causa das sanções dos Estados Unidos da América. 5 das maiores refinarias indianas, que este ano foram responsáveis por 2/3 das importações de petróleo russo, não fizeram nenhum pedido de petróleo russo para o próximo mês. E isso significa que o volume de fornecimento de petróleo da Rússia para a Índia em dezembro será drasticamente reduzido em 65%. E aqui é importante notar que, normalmente, os acordos para fornecimento do próximo período são fechados até o dia 10 do mês corrente. Hoje já é 11 de novembro e as 5 maiores refinarias da Índia ainda não fizeram nenhum pedido de petróleo russo para dezembro. Essa mudança ocorreu depois que Trump, em agosto, dobrou as 50% e, em seguida, impôs sanções contra os 2 maiores produtores russos, Rosneft e Lukoil. E agora a Bloomberg observa que apenas 2 processadores, Indian Oil e Nayar Energy, compraram pequenos volumes adicionais de petróleo russo para dezembro. Mas agora eles, na verdade, correm o risco de serem isolados pela União Europeia, já que a União Europeia impôs suas próprias sanções. Vou lembrar rapidamente que se qualquer refinaria de petróleo no mundo, em qualquer lugar, tiver processado pelo menos um lote de petróleo russo nos últimos 60 dias, a Europa não comprará nenhum derivado de petróleo, como gasolina ou diesel dessa refinaria. A Índia, como vocês entendem, não ficará sem petróleo. E aqui é preciso reconhecer que as sanções de Trump funcionaram. As empresas de refino de petróleo da Índia começaram negociações com os maiores países produtores do Oriente Médio para substituir o petróleo russo, que foi alvo das sanções americanas. Como informou hoje a Bloomberg, altos executivos das refinarias estatais indianas se reuniram com representantes da Saudi Aramco e da Abu Dhabi National Oil, empresas estatais de petróleo da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, que juntas produzem mais de 13 milhões de barris de petróleo por dia. As negociações aconteceram à margem da Conferência de Energia em Abu Dhabi na semana passada. E, curiosamente, os produtores do Oriente Médio deram garantias aos indianos. Agora vou lembrar o que aconteceu depois daquele encontro dos indianos com os sauditas na semana passada. Publiquei um episódio separado sobre isso neste canal do YouTube e realmente lamento. Se você tivesse assistido, já saberia para onde tudo isso está indo. Vou relembrar rapidamente. O fato é que há 4 dias, logo após a reunião com autoridades da Índia, a Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, anunciou que está reduzindo os preços de todos os tipos de seu petróleo para os clientes asiáticos.
O preço do tipo saudita Arab Light para entrega em dezembro será reduzido em 1 a 2 dólares por barril. Agora ele será vendido com um prêmio de $1 em relação ao benchmark Amman Dubai. Os mesmos descontos do 1 a 2 dólares por barril foram aplicados aos tipos Arab Extra Light e Arab Super Light. Bem, e os preços do petróleo pesado, Arab Medium e Arab Heavy, vão cair de 1 a 4 dólares por barril. Ressalto que isso é para contratos firmados em dezembro. E em dezembro, a Índia de repente para de comprar petróleo russo e passa a comprar do Oriente Médio. E então, há 4 dias, eu já falei que a redução dos preços pela Arábia Saudita é um convite claro para as empresas indianas de refino de petróleo comprarem o petróleo saudita em substituição aos barris russos. E agora, finalmente, recebemos a confirmação de que a Índia realmente está substituindo o petróleo russo pelo do Oriente Médio. Então, vamos reforçar isso mais uma vez. Após sanções dos Estados Unidos da América contra a Rosneft e Lukoil, as 5 maiores refinarias indianas suspenderam totalmente as compras da Rússia. São a Reliance Industries, a Bharat Petroleum, a Hindustan Petroleum, a Mangalore e a Hindustan Petroleum Corporation Limited Metal Energy. Como resultado, não adquiriram nenhum lote para dezembro, ou seja, o mês em que as sanções dos Estados Unidos da América entram definitivamente em vigor. Para dezembro, os sauditas dão desconto no petróleo e a Índia já negocia com eles. E como eu disse antes, agora apenas 2 empresas estão comprando petróleo russo na Índia. Mas por que eles não seguiram o exemplo dos outros? Será que eles não têm medo das sanções? E aqui tudo é muito simples. O petróleo russo ainda está sendo comprado por 2 empresas. A estatal Indian Oil, que basicamente quer concluir os negócios restantes e sair, e a empresa Nayara Energy. E aqui está a parte mais interessante. A questão é que a Nayara Energy pertence à Rosneft, que já está sob sanções rígidas. Eles não têm nada a perder, e essa empresa trabalha exclusivamente com petróleo russo. E só. Mas aquelas empresas que ainda querem continuar operando, aquelas 5 que mencionei acima, em outubro aumentaram em 87% a compra de matéria-prima da Arábia Saudita, e agora mudam totalmente para o petróleo saudita. Assim, petroleiros russos acumulam volumes não vendidos. E então, segundo a Bloomberg, no início de novembro, o volume de petróleo russo que ficou parado no mar chegou a 382 milhões de barris. É importante explicar o significado disso. Como exemplo, a agência Reuters fala sobre 2 petroleiros com cerca de 1,5 milhão de barris de petróleo do tipo Urals a bordo. Foram obrigados a ancorar perto do canal de Suez e viraram depósitos flutuantes. E agora há muitos desses petroleiros carregados e todos eles não conseguem descarregar seu petróleo em lugar nenhum. Consequentemente, o novo petróleo extraído na Rússia não tem para onde ser enviado. E acontece que até mesmo a frota clandestina simplesmente parou. São petroleiros cheios de petróleo, mas precisam parar e ficar parados. Esses 2 petroleiros pararam no mar em 24 de outubro, logo após as sanções dos Estados Unidos da América. Porque os compradores simplesmente se recusaram a adquirir esse petróleo. Desde então, há mais de 2 semanas, esses petroleiros continuam parados no mar. E, mais uma vez, no início de novembro, o volume de petróleo russo que estava em petroleiros no mar chegou a 382 milhões de barris. Esses barris agora não interessam mais ninguém. Então, terão que vendê-los com desconto ou até no prejuízo. Simplesmente para descarregar em algum lugar, para que alguém a pegue e a refine. Porque os petroleiros não podem ficar parados no mar para sempre, e a Rússia continua extraindo petróleo, então precisa colocá-lo em algum lugar. E vale acrescentar que os russos começaram a ter problemas para vender petróleo e derivados, não só o petróleo bruto. Se a China e a Índia, após o Ocidente recusar os recursos energéticos da Rússia, se tornaram os principais compradores do seu petróleo bruto, um dos principais consumidores de derivados de petróleo, especialmente o diesel, passou a ser o Brasil. Mas agora até o Brasil decidiu reduzir as compras. Até hoje, o Brasil recebia cerca de 60% do seu diesel justamente da Rússia. Em outubro, após as sanções dos Estados Unidos da América, essa participação caiu para 17% e o processo continua. E aqui há alguns pontos importantes. A exportação de derivados de petróleo ao Brasil ocorre pelos portos do Báltico, de onde cerca de 40% vem das refinarias Rosneft e Lukoil.
Ou seja, empresas contra as quais Donald Trump impôs sanções em outubro. Além disso, o Brasil declarou abertamente que os volumes de compra de diesel da Rússia continuarão caindo, já que a Rússia deixou de ser um fornecedor confiável de derivados de petróleo após uma série de ataques de drones ucranianos às refinarias de petróleo na Rússia. E o que você acha? De quem o Brasil concordou em comprar mais diesel agora para substituir o russo? Correto. Dos Estados Unidos da América. Sim, as sanções funcionam. Aqui está o problema. Vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, se cuidem. Tchau a todos.